Muito bom dia, agronegócio! 4 de agosto de 2021, hoje é quarta-feira, agora são 8 horas 55 minutos pelo horário oficial de Brasília. Neste momento, os termômetros marcam 14 graus aqui em Campinas, no interior de São Paulo. Uma manhã geladinha, né? Fria. Ali, quando eu acordei, perto de 5h30, senhores, marcava 10 graus. Pra gente aqui, como eu já falei pra vocês, é um inverno polar. Então, pelo amor de Deus, tá? Primeira coisa que eu vou pedir, relatem como é que tá o clima de vocês, né, por aí, na região de vocês. Mandem pra gente aqui os comentários, as críticas, sugestões, perguntas, dúvidas. O importante é a gente estar junto nessa manhã de quarta-feira, como todas as manhãs. Lembrando que estamos ao vivo pelo Instagram e também pelo YouTube, e o canal também tá aberto lá no YouTube. O nosso chat tá aberto para caso você queira participar por lá, tá bem? E Letícia Guimarães, como sempre, conosco na redação do Notícias Agrícolas, filtrando todas as perguntas para que aquilo que a gente não conseguir responder hoje, a gente vá respondendo para você ao longo da semana, tá certo? Dona Neuza, bom dia. Cedo já com a gente, hein? Que bom, direto da Zona Leste de São Paulo, centrão de São Paulo, Avenida Celso Garcia. Quem quiser passar lá para dar um oi, ela tá lá em casa essa hora, tá? Brincadeira, né? Lembrando que o nosso Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, senhoras e senhores. @cooperativa Cochupé, para você seguir no Instagram, ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial. Vamos começar com a nossa rodada de preços, porque hoje tem muita notícia pra gente comentar, tá? Por isso que hoje eu, inclusive, cheguei um pouquinho mais tarde. Todas as commodities praticamente em alta, à exceção ao petróleo. A soja, o milho e o trigo sobem na Bolsa de Chicago. Quem lidera as altas é o trigo, com quase 1% de ganho agora. O milho tem alta de 0,20%, a soja 0,36%. Já a gente vai abrir as cotações da soja e do milho aqui para detalhar. O café sobe pouco mais de 1% na Bolsa de Nova York, o Arábica. O açúcar também trabalhando com boas altas, 0,78% de ganho. O algodão, 0,26% de alta. E o ouro também trabalha em campo positivo, 0,42% é o ganho do ouro neste momento. Não só cai o petróleo WTI, como cai o Brent. O WTI hoje cai um pouquinho mais, então a gente tem uma baixa agora de 1,6% para o WTI, com $69,44 por barril, já abaixo dos $70, atenção. E o Brent vale $71,50, com uma queda de 1,26%. O gás natural sobe 1,5%, além do ouro, sobem também a prata e o cobre. O cobre sobe mais de 1% nessa manhã de quarta-feira, tá? Atenção aí a este mercado. É interessante observar que os mercados, eles estão mais calmos, mais tranquilos do que ontem, mas ainda muito receosos a julgar por essa queda do petróleo, que para o WTI acaba de se intensificar 1,83%, justamente ainda preocupado com a agressividade da variante Delta, né? Eu deixei aqui no perfil do jornalista da soja, esse perfil que eu sempre comento aqui na live, que é mais um bracinho ali das redes sociais do Notícias Agrícolas, o link para a matéria que nós fizemos ontem sobre a reação das commodities diante das preocupações todas ligadas a essa variante Delta, não só na China, mas em outros pontos da Ásia, também nos Estados Unidos e na Europa. Mas o foco central de preocupação é a China, porque ela tem se espalhado muito rapidamente na China. Segundo as informações que nós pudemos apurar, das 32 províncias chinesas, quase a metade, ou talvez a metade delas, já tinha sido afetada pela variante Delta em 2 semanas. São 300 casos em 10 dias. E o epicentro desse novo surto da Covid-19 na China, ela se dá na província de Nanjing. A província de Nanjing é onde fica um dos maiores centros manufatureiros da China. Então, a produção industrial ali é bastante forte. E por conta desses lockdowns, dessas revisões das medidas restritivas do governo chinês, o aeroporto de Pequim está fechado. Nenhum avião sobe, nenhum avião desce. Então, é um outro momento de revisão, como eu falei, dessas medidas de isolamento, de lockdowns, de quarentena, porque, né, a China, sendo a China, né, protegendo ali a sua população, tentando entender o que fazer a partir de agora. Então, você tem essa condição e isso já sinaliza
uma menor demanda por óleo diesel, por exemplo, nessa província de Nanjing e nas províncias vizinhas, que também são importantes centros manufatureiros de produção industrial. O combustível para aviação deve sentir forte e a gente deve ver uma demanda por petróleo já no curtíssimo prazo, cair aproximadamente 5%, segundo os especialistas. Então, agora a gente precisa ir fazendo o quê? Acompanhando um pouco por dia. Nas agências internacionais, as entrevistas que estão sendo feitas ao vivo na Bloomberg, na Investing, em vários outros sites, né? Então, na CBC, na CNBC, na ABC, na Reuters Internacional, tudo está bastante focado nessa questão da variante Delta, preocupando os mercados. Hoje, o pessimismo e a aversão ao risco estão um pouco mais tranquilos. O mercado está aproveitando para corrigir, por isso que várias commodities estão em alta, mas a atenção ainda, como eu falei, fica sobre o petróleo, que está caindo quase 2% para o Brent, para o WTI, mostrando de fato essa preocupação com a demanda. A China é a maior importadora de petróleo da Ásia, a maior consumidora de petróleo da Ásia, por isso essa luz amarela aí em cima desse mercado, em função desses temores diante desse novo surto de Covid-19 lá na China, tá? E em outros países também, mas como eu falei, a China, ela ganha um pouco mais de peso e ela toma um pouco mais de espaço ali no radar dos players, dos traders, né? Porque, obviamente, ela é a China, né? Então, tudo que a China mexe tem um impacto muito grande. Então, é por isso que o mercado fica tão eufórico e tão atento às notícias que partem da nação asiática, do gigante asiático, né? Então, vamos manter a atenção, vamos manter o foco, porque ao longo do dia a gente vai atualizando isso para você por aqui. Enquanto isso, você, quando terminar essa live, clica no link que tá no perfil @jornalista da soja, eu vou deixar aqui, tá, para vocês. Que nós tivemos essa notícia ontem bastante completa. Nós tivemos análises internacionais, análises também do Vitor Martins, que é da Headpoint Global Markets. Ele trouxe um cenário bem completo para algodão, para soja, né? O que poderia acontecer caso a moeda chinesa viesse a se desvalorizar. E lembrando que a China não pode se dar ao luxo de crescer menos. Ontem também conversei com o professor e economista Roberto Dumas Damas, especialista em China, viveu na China há muitos anos. Ele dizia, Carla, a gente está falando de uma ditadura, o PIB não pode simplesmente parar de crescer, né? Precisa continuar crescendo. Então, a demanda por alimentos deve continuar bastante aquecida, apesar desses soluços que a gente tem visto, né? Mas a gente sabe que a China está bem comprada, precisa ainda fazer algumas compras de alguns volumes de produtos ali para estar bem abastecida para concluir 2021. Então, a gente está de olho nessas informações todas. Então, atenção, porque, né, muitas notícias devem vir da China ainda nessa semana e a gente está aqui pronto para te produzir tudo isso e te entregar em primeira mão, como sempre, tá? Então, fique atento. O Matheus Alcebiades no YouTube diz o seguinte, bom dia, se puder, aumenta o volume, por favor. Já vou passar essa informação aqui para nossa equipe técnica que está acompanhando, caso a gente consiga, então, atender este pleito do Matheus, aumentar um pouquinho aí o nosso volume. A gente já tá aqui de olho nisso, tá? Matheus, obrigada. Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos comentários antes da gente trazer as informações, então, dos mercados específicos e as notícias que já são importantes nesta manhã de quarta-feira. Bom, o Anderson já manda bom dia aqui pra gente, bom dia. Pessoal do Direto na Fazenda, Goiânia esquentando, tempo seco, pastagens danificadas, frigoríficos ociosos, pecuaristas preocupados, pois eu imagino, né? Inclusive, pessoal, eu vou mandar essa informação aqui para a nossa especialista em pecuária aqui, Andressa Simão, e para o Alexander Horta, que todos os dias traz essas informações do mercado do boi gordo, do mercado pecuário, para a gente trazer um cenário mais detalhado aí para Goiás, tá? Diante dessas condições. Frederico, Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, muito frio, olha só, tá chegando o frio lá também, né? Ontem eu mesma não tava esperando o frio que fez à noite aqui em Campinas, e a gente vai, então, trazer as previsões, aliás, já a gente vai falar sobre clima, porque as chuvas devem chegar ao Brasil somente depois do dia 10, e aí a gente começa a chamar já mais atenção para a questão climática da safra de verão 21-22 aqui do Brasil, tá?
Dona Eliana, bom dia, Agro, e bom dia, Carla Mendes. Bom dia, Dona Eliana. Sertaneja Paraná, frio demais, diz o pessoal da Smart City. Aí a Milene, bom dia, Imperatriz no Maranhão, 28 graus, pelo amor de Deus, né? O Brasil continental. Bom dia, distrito de Rosário, Correntina, na Bahia, Tayane, 19 graus. Tamo tudo bem na Bahia. Kleberson, descanso Santa Catarina, agora 8 graus. Jesus da misericórdia. Cambira, no Paraná, o Caio conosco. Bom dia, Esmeralda, no Rio Grande do Sul, 4 graus. Pelo amor de Deus. A Roberta com a gente também, bom dia. O Pereira, bom dia, cadê a chuva? Minas Gerais, Felixlândia. A Bia também mandando bom dia. O Eurico mandando bom dia. Cadê a chuva? Lajinha, Minas Gerais. Vamos falar da chuva? Então, vamos falar do tempo, porque realmente a situação é bastante preocupante, né? Tá seco, a gente sabe. E as chuvas, pessoal, elas só devem aparecer, como eu falei, depois do dia 10 de agosto, segundo as previsões mais atualizadas aí, levantadas pela Virginia Alves. Já já ela vai trazer toda essa revisão dos mapas, atualização das previsões, mas o que a gente pode observar é que essa seca está persistindo. Essas chuvas, como eu falei, elas devem aparecer de forma mais consistente, mais volumosa, somente a partir do dia 10. E a gente sabe que os produtores já estão de olho nessa preocupação com as chuvas chegando neste período, fazendo bons níveis de umidade no solo, garantindo ali aquela reserva hídrica para começar o plantio em pouco mais de um mês, né? Em um mês e 6 dias, a gente já pode começar a plantar soja no Paraná. Então, eu imagino a preocupação, mas as previsões ainda sinalizam que essas chuvas chegam depois do dia 10. O Brasil permanece com tempo seco e as temperaturas continuam subindo, tá? Temperaturas em elevação. Inclusive, a gente vê que há essas chuvas que chegam depois do dia 10, elas vão passar de forma mais rápida, né? Elas vão ser mais dinâmicas e a gente vê que tem essas condições aí. No entanto, não só chama atenção a questão das chuvas chegarem só depois do dia 10, ou seja, terça-feira que vem, né? Mas também mais 2 massas de ar frio neste inverno, que já apareceram nas previsões, né, das últimas semanas aqui pela Virgínia. Ela já vem alertando para essas 2 massas de ar frio. Então, a gente precisa ficar de olho, tá? Elas estão previstas aí para os próximos dias. Então, ainda tem bastante alerta quando a gente fala da agricultura para concluir a nossa safra de inverno, né? Olha só, segundo as previsões da Climatempo, após várias semanas com temperaturas baixas, a elevação deve ser expressiva no Brasil Central, com as máximas podendo chegar a 40 graus. Então, essa elevação de temperaturas no Brasil Central bastante intensa. Olha só o que diz a consultoria Climatempo. Logo no início da próxima semana, as temperaturas também vão se aproximar e até mesmo ficar na casa dos 40 graus em Mato Grosso do Sul, Pará, Tocantins e Goiás. E por conta disso, a Climatempo também alertou a dificuldade para a irrigação por causa dessa crise hídrica que a gente está passando e dessas altas temperaturas. Então, alertou, né, para a necessidade de irrigação nas áreas de produção agrícola em um momento em que os níveis dos reservatórios de água estão muito baixos. A Climatempo diz, e mesmo quem tem água faz as contas para saber se vale a pena a irrigação com o preço da energia elétrica tão elevado, né? Então, a gente está, inclusive, em cima dessa informação, desse alerta trazido pela Climatempo, para entender exatamente o que vai acontecer para os agricultores irrigantes por conta desses altos custos e dessa crise hídrica. A gente está acompanhando e a gente está aí planejando uma entrevista conjunta entre meteorologistas, instituições de classe, para a gente entender como é que fica a situação dos agricultores irrigantes para essa nova safra diante da elevação das temperaturas e dessas chuvas aí mal distribuídas e de baixos volumes que estão previstas para os próximos dias, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos comentários. O pessoal nos mandando bom dia por aqui. Pessoal de Tangará da Serra, Cascavel, Patos de Minas. O frio aqui continua. Estamos torcendo para a chuva vir logo. Também estamos torcendo, viu, William?
O pessoal mandando bom dia pra gente. Mato Grosso do Sul, Campo Grande conosco. Santiago, no Rio Grande do Sul, 7 graus. Bom dia, Bruno Rodrigues de Pará de Minas. Me diga qual o real motivo do embargo à planta da BRF de Lucas de Rio Verde? Já se sabe ao certo? Excelente pergunta, viu? Como a Letícia Guimarães já adiantou por aqui, a gente já tem algumas informações prévias lá na nossa página inicial e nós recebemos aí os posicionamentos do Ministério da Agricultura e também da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, informando aí pra gente o que aconteceu. Vamos fazer um revival aí para quem não pegou essa informação. Ontem nós tivemos a informação de que a China teria suspendido importações de uma unidade da BRF em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, sem dar grandes explicações, sem dar grandes motivos, né? Daí nós fomos atrás, a Letícia foi atrás, como é típico da Letícia, como eu sempre falo para vocês, informações completas ela costuma nos trazer. Então, nós tivemos essa situação. Nenhuma grande explicação e nem detalhamento. E até ontem à noite, a BRF não tinha sido oficialmente notificada, né? A BRF se posicionou falando sobre isso. Nós trouxemos essa nota, inclusive, aqui no Notícias Agrícolas. E aí, na noite de ontem, o Ministério da Agricultura trouxe esse pronunciamento explicando que o embargo ocorreu em virtude de problemas ocasionados no transporte da carga até a China. Veja o que diz o mapa. A empresa irá elaborar o plano de ação para evitar que fatos como esses voltem a ocorrer e essa informação será encaminhada às autoridades chinesas com a agilidade necessária. Isso foi o que informou o Ministério da Agricultura. A companhia tomará as medidas cabíveis e trabalhará na reversão da situação com as autoridades chinesas e brasileiras. Cabe ressaltar que até o momento a BRF não foi notificada oficialmente. O que diz a BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal? A BPA reforça os elevados padrões de qualidade do setor e da BRF e a excelência dos produtos brasileiros exportados para mais de 150 nações nos 5 continentes, apoiando a segurança alimentar de milhões de pessoas em todo o mundo. Exatamente por isso, a BPA confia que a situação será rapidamente esclarecida, restabelecendo as exportações da unidade para o mercado chinês. E até hoje de manhã, a gente não tinha informação se eram suínos ou aves, porque essa unidade da BRF em Lucas, ela bate os 2 produtos, né, os 2 animais. Então, hoje foi confirmada pela BRF, que divulgou um comunicado de mercado, afirmando que essa suspensão por parte da China se deu sobre importações de suínos, tá? Então, de fato, nós temos essa situação, e a empresa, então, foi especificada neste comunicado a proibição dos embarques do produto. Segundo informações divulgadas pela BRF, a empresa teve ciência por meio do site de Administração Geral das Alfândegas da China a respeito dessa suspensão. Então, veja como é uma situação delicada, né? Você é embargado e não é nem notificado. Tá errado. Por isso que o Ministério da Agricultura já informou as autoridades chinesas do que está acontecendo. Então, deixa eu recuperar aqui quem nos perguntou sobre isso. O pessoal da Izegadro, né? Izegadro. Então, já temos ali, tá? Uma informação bem completa. Eu vou deixar para vocês aqui o título, para que vocês possam, então, checar essas informações e acompanhar aqui conosco. A Letícia está em cima desse assunto e qualquer nova informação ela traz por aqui, tá? Vou deixar aqui para vocês nos comentários como chegar até essa notícia, ó. Menu é simples, tá? Lá no Notícias. Menu, notícias, granjeiros. E o título é esse aqui, ó. Tá? Então, pode checar lá que já tá tudo atualizado logo cedo, nesta manhã de quarta-feira, para você entender exatamente o que aconteceu, tá? Já tá ali explicadinho.
Pessoal conosco de Santa Leopoldina, Espírito Santo, Dourados, no Mato Grosso do Sul, Padre Bernardo, no Goiás, Itacurubi, no Rio Grande do Sul, 11 graus, Vacaria, Rio Grande do Sul, muito frio por aqui, Posto da Mata, Bahia, bom dia a todos, bom dia. Imperatriz, no Maranhão, Pedra Preta, no Mato Grosso, Campos Novos, Santa Catarina, que beleza, obrigada pela Goiôerê, no Paraná. Pessoal, obrigada pela audiência, viu? Vamos falar um pouquinho do mercado de grãos? Vamos falar o que está acontecendo com a soja, com o milho, com o trigo, vamos entender esse comportamento de mercado. Senhores, o que a gente tem hoje? Uma recuperação das baixas agressivas que tivemos ontem na soja. A soja fechou com quase, ou com mais de 30 pontos de alta, na verdade. Nesse momento, sobe entre 4 e 5 pontos e meio, né? O contrato agosto tentando recuperar ali os 14 dólares, 13 dólares e 97, o setembro 13,29, o novembro 13,23 e o março 13 dólares e 27 cents por bushel. O que nós temos ainda no centro do mercado de grãos nos Estados Unidos, está a questão climática nos Estados Unidos. Por mais que seja difícil acreditar, né, e por mais que eu pareça um disco arranhado falando sobre isso, mas é verdade. A gente precisa entender que esse é o momento mais crítico para a safra de soja dos Estados Unidos, é um momento decisivo e, portanto, o mercado vai ficar muito atento ao que está acontecendo. Eu fui olhar os mapas hoje de chuvas dos próximos 5 e dos próximos 7 dias para os americanos. O que nós temos? Uma melhora das chuvas para aqueles estados que vinham sofrendo com a seca. Então, as Dakotas devem receber algumas chuvas, o Nebraska deve receber chuvas, Iowa deve receber boas chuvas, Minnesota, boas chuvas, principalmente na costa leste de Minnesota. Aí outros estados importantes também, como Indiana, Ohio, Wisconsin, Missouri, Michigan. O coração do Corn Belt deve receber algumas chuvas aí nesses próximos 5 e 7 dias. Eu trouxe o mapa em destaque para os 7 dias, porque nós temos ali volumes maiores de chuvas. Mas mesmo assim, veja que o mercado hoje tenta respirar um pouquinho e se ajustar depois daquela despencada de ontem, né? Além da questão climática, e dessas sinalizações melhores, pelo menos no curto prazo, porque se a gente for olhar nas previsões mais alongadas, aí o clima nos Estados Unidos preocupa, dadas as chuvas que não devem ficar dentro da normalidade e as temperaturas que devem se elevar e ficar acima da média, a gente tem que olhar alguns outros fatores paralelos, né? Então, que fatores são esses? O primeiro deles é a demanda. A demanda pelos grãos americanos, nesse momento, ela está bastante contida, né? E isso traz preocupação ao mercado. Essa questão da variante Delta, na China, ela preocupa principalmente na demanda por farelo de soja internamente. Deixa eu ver, inclusive, aqui se a gente tem o andamento dos preços do farelo lá na Bolsa de Dalian para ilustrar o que eu estou dizendo. Com esses novos lockdowns, com essas novas medidas de isolamento, fecham-se restaurantes, hotéis, bares, cafeterias e tudo mais. E as pessoas mais reclusas, né, elas vão comer o que tem em casa. Elas não vão sair para comer para os restaurantes e tudo mais. E acaba que farelo vai sentir, óleo de soja vai sentir. Ontem o óleo de soja fechou com baixas de mais de 2%. O farelo também recuou e aos poucos a gente vai vendo essa movimentação dos preços. E hoje, portanto, é um dia de voltar para o trilho e entender que direção seguir, né? Atenção ao clima, atenção à demanda, atenção ao comportamento da China com a variante Delta. Esses são os 3 principais fatores de atenção do mercado neste momento. Claro que a questão cambial, ontem a alta do dólar ajudou a pressionar as commodities. O dólar index nesta manhã de quarta-feira, vamos ver como é que tá? Vamos dar uma olhadinha, né? Inclusive, enquanto a gente tá aqui conversando, a gente tem uma entrevista acontecendo nesse momento no site da Bloomberg, ao vivo, com uma especialista chinesa falando que, de fato, essas preocupações com a variante Delta, elas ameaçam a retomada econômica global, inclusive a retomada econômica da China, tá? O índice dólar, nesse momento, cai um pouquinho, mas bem estável, 0,03% de queda. Então, é um outro fator de atenção, tá? Para o Brasil, o que acontece, né? O que a gente precisa olhar quando a gente fala de mercado brasileiro de soja? Internamente, a gente tem agora diversas realidades de oferta e demanda regionais, localizadas, pontuais, né?
E isso fez com que ontem, mesmo com a despencada das cotações da soja de mais de 2% e a alta do dólar sendo de pouco mais de 0,5%, nós tivéssemos ainda fechamentos positivos para o nosso mercado disponível, soja disponível, mercado físico aqui no interior do Brasil. As altas chegaram a algumas praças a superar 2%. Os preços seguem acima de R$150 a R$160. É uma semana de poucos negócios, os vendedores bem contidos, os compradores querendo comprar, e é natural que a gente veja a partir desse momento essa necessidade, né, de equilibrar o mercado. E mais do que isso, ao passo que a gente vai avançando no segundo semestre, essa disputa por exportação, demanda interna, natural para esse período do ano. Então, a gente vai ter que olhar, porque isso tem sido pilar importante de suporte para as cotações no nosso mercado físico aqui no Brasil, tá certo? Safra nova, a gente tem preços ali perto de R$160 indicativos nos portos, segundo a Brandalize Consulting, e o que a gente pode observar é que nem assim a gente vê grande interesse do produtor brasileiro em vender soja neste momento. A gente vê uma comercialização muito mais contida do que nós víamos na safra 2021, mas lembrando, a gente dá start a essa safra com uma média de preço muito maior do que a safra começou em 2020 e 2021. Então, essa média menor de comercialização em relação à safra anterior traz alguma preocupação ali para os analistas e consultores de mercado. Faça suas contas, veja que momento é esse do mercado para ti, se é bom você participar ou não, enfim. Comercialização consciente, né? Como eu sempre falo. Então, tenha atenção a essas informações, tá certo? São informações que você vai ter que acompanhar e monitorar bem de perto, tá bem? Bom, falando um pouquinho de milho, né? Chicago hoje cai um pouquinho, deixa eu ver até se o mercado não virou enquanto estamos nós aqui conversando, porque Chicago tá ainda de olho nessa questão climática, como eu falei. O que aqui para o Brasil é completamente diferente, porque a gente está olhando muito mais para a nossa delicada situação de oferta. Ontem nós trouxemos uma entrevista brilhante do Guilherme, como sempre, o Guilherme Dorigatti, falando sobre o milho paranaense e a soja, ela trazendo ali uma condição de preocupação muito séria, mas muito séria, para a questão toda ali de qualidade do milho paranaense, né? As fotos eram desesperadoras. Então, não só tem menos milho, mas do que tem um percentual muito alto, tem perda de qualidade e essa perda está se intensificando. Então, a gente está de olho nessa questão. Os preços do milho continuam altos aqui no Brasil. Vamos dar uma olhadinha em como é que estão as cotações na B3 nessa terça-feira, caindo, porque ontem, né, voltaram a subir. Hoje o dólar está com leve alta, mas ainda assim a gente tem preços entre R$ 96 e R$ 98 reais por saca na B3, e no mercado físico, no interior do Brasil, as cotações também estão altas, estão elevadas e mantêm um patamar aí importante, um pilar de sustentação bastante sólido, tá? Então a gente vai precisar continuar observando a conclusão da nossa colheita, entender o tamanho da nossa safra, entender as perspectivas para a safra que vem e entender que a nossa realidade de oferta e demanda é extremamente ajustada e é por isso que a gente tem preços tão altos aqui no nosso mercado, tá? Vou destacar também um conteúdo trazido pela Letícia Guimarães ontem, que entrevistou o vice-presidente, deixa eu confirmar, não lembro se o seu Enori Barbieri é vice, eu acho que é vice-presidente da FAESC, ou presidente, enfim, o seu Enori Barbieri, representante da Federação de Agricultura do Estado de Santa Catarina, falando o seguinte: importação de milho para suprir setor de proteína animal deve durar até julho de 2022. Segundo o presidente da FAESC, seu Enori Barbieri, com o preço do insumo, a proteína animal brasileira pode perder sua competitividade no mercado externo. Lembrando, Santa Catarina é a meca dos granjeiros, ao lado do Paraná. Então, essa entrevista
né, do seu Enori Barbieri, extremamente importante para você entender a realidade da necessidade da importação de milho pelo Brasil nesse momento, dadas as perdas acumuladas e os problemas sofridos muito agressivos pela segunda safra de milho aqui no Brasil. Então a gente precisa ficar ligado, tá? De acordo com o Ministério da Indústria e a SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior, nós tivemos, neste acumulado de 7 meses de 2021, um total importado de milho pelo Brasil de 1.081.000 toneladas, tá? Então, é o milho que, né, vem chegando aí dos nossos vizinhos, Argentina, Paraguai não tem milho para nos entregar. Teve lugar que trouxe ali milho americano, como, por exemplo, o Ceará, que está mais perto dos portos do Arco Norte, o que é mais compensador. Então, a gente vai precisar olhar para esses mercados, tá certo? Estamos de olho nestas informações, a gente está acompanhando, tá? Qualquer novidade, a gente te atualiza por aqui. O Marcão pergunta, como anda a cadeia da mandioca? Já te trago essa informação, tá? Bom dia, Carla. 1º de maio, Paraná. Bom dia, abraço pra você também, Fabinho. Vamos dar uma olhada aqui no café, rapidamente, né? Dar uma olhadinha nesse mercado, que também é importante da gente monitorar, tá certo? Hoje eu vou abrir aqui as cotações do Arábica lá na Bolsa de Nova York, pra gente saber em detalhes como é que estão as cotações nesse momento. Estavam subindo pouco mais de 1%, agora as altas são de quase 1%. O contrato de setembro, $1,76 por libra. Para dezembro, $1,79. Março, $1,82. Maio, $1,83. São preços ainda elevados, né? Distantes um pouquinho daqueles picos de 7 anos que a gente registrou na semana passada, na outra semana também, quando os preços dispararam diante das geadas que foram registradas aqui no Brasil e que pegaram boa parte do parque cafeiro, causando prejuízos para a safra 21-22, estamos atentos a isso. O mercado também continua monitorando essas questões climáticas aqui no Brasil e as perdas que a gente pode ter nessa próxima safra. O que aí sim é grande preocupação. Para esta temporada, já é sabido que o mercado está ali de olho, né, nessas questões todas. Então, a gente precisa entender que o mercado também espera algumas novas informações para voltar a se posicionar de forma mais intensa, né? Então, a gente está aqui acompanhando. Ainda sobre o café, quero destacar uma informação, justamente por conta das perdas pelas geadas, sobre o Funcafé, que é aquele fundo de defesa da economia cafeira, né? E claro que a gente tem uma necessidade agora de atender esses cafeicultores, ajudar esses cafeicultores com esses recursos. O presidente do CNC, o senhor Silas Brasileiro, que inclusive deu entrevista ao Notícias Agrícolas na última semana, falou que o foco central desses recursos serão os pequenos cafeicultores primariamente, né? A prioridade do Funcafé e dos recursos que serão destinados são os pequenos agricultores, os pequenos cafeicultores. E segundo uma notícia que parte da agência Reuters, nessa quarta-feira, o setor cafeeiro do Brasil espera que haja uma destinação de R$ 1 bilhão em financiamentos do Funcafé para produtores afetados pelas geadas de julho. Segundo Silas Brasileiro, presidente do CNC, haverá na próxima sexta-feira uma reunião do Conselho Deliberativo de Política do Café para que seja efetivamente aprovada a proposta discutida ontem em encontro que contou com a participação da ministra Tereza Cristina e de representantes do Ministério da Economia. Após essa aprovação, será encaminhado voto ao CMN, ou seja, o Conselho Monetário Nacional, para deliberação da proposta. Tá? Então, atenção você cafeicultor, a sua vida está sendo decidida ali agora entre Ministério da Agricultura, Ministério da Economia, CNC, que é o Conselho Nacional do Café, ou dos cafeicultores, Conselho Deliberativo de Política do Café, tá todo mundo ali de olho em como resolver os seus problemas, tá? Lembrem-se, teve perdas com a geada, não põe a mão na tua lavoura. Chama um perito, tenha os seus laudos primeiro, não faça sua colheita, é importante. Recupere a entrevista do Dr. Albenir, do Dr. Francisco Torma, para que você possa entender o que fazer no pós-geada. Isso vale para qualquer cultura. Ontem, inclusive, o presidente da AssoSoja, quando conversou com o Guilherme Dorigatti, trouxe essa mesma orientação. Não faça sua colheita, não ponha a mão na sua lavoura antes de ter um perito
feito, registrando ali em detalhes tudo o que precisa ser feito, tá? Isso é de extrema importância e de extrema relevância, tá? Vamos lá. Bom dia, Carla. São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul. Bom dia, Sara. Bom dia. Bom dia, Carla. Vista Alegre do Alto, São Paulo. Bom dia, Ronan. Seja bem-vindo. Aqui a Letícia Guimarães já trouxe a resposta para o Marcão sobre a mandioca. A gente teve informações do CPE divulgadas ontem. Olha só o que diz a Letícia. A demanda industrial se manteve firme, com agentes disputando a matéria-prima em regiões mais distantes. A média semanal a prazo da tonelada da mandioca posta à fecularia foi de R$ 433 por tonelada, né? Elevação de 2,4% frente ao período anterior. Mas a média nominal, né, ela ainda está 4% menor que a de junho. Então, essas são informações ali do CPEA, tá? Para mandioca. Eu vou deixar aqui como vocês chegarem a essa informação do Funcafé, tá? Que é bastante importante e vocês precisam, então, entender o que está sendo discutido para cobrar os seus líderes, né, de soluções, tá certo? Vou deixar aqui, ó, menu, notícias, café, e este é o título da notícia, ó. Tá? Bom dia, Rafaela. Mandou aqui um bom dia, Carla. Bom dia, Rafaela. Bom dia, Glorice, de Monte Alegre, no Pará. É isso mesmo? Como está a arroba do boi gordo? Vai esfriar agora nesse segundo semestre? Vamos lá, vamos ver. Segue a gente aí no Instagram. Marcão, pode deixar. Vamos seguir você no Instagram, com certeza. Deixa com a gente, tá certo? Obrigada pela pergunta, inclusive, sobre a mandioca. É sempre bom de falar sobre essa cultura, porque eu sempre digo pra vocês, né? Como está o andamento ali da cultura da mandioca e da indústria de processamento, ela é um indicador importante da economia, como está o consumo de farinha de mandioca no Brasil. É um produto muito barato, tem alto valor nutritivo e sacia a fome. E a gente sabe que, né, quando tem fome, mistura ali uma farinha com água, quem não tem comida, manda pra dentro, que dá uma sustentada. Triste? Muito. Só que isso é, como eu falei, importante indicador de como o seu país está caminhando. Então, fique ligado, tá? Principalmente no Brasil, onde a farinha de mandioca é um dos alimentos mais comuns em todas as regiões do país, né? Isso vale para o Brasil. Pessoal no YouTube conosco também, o Yannick Diel, de Passos, Minas Gerais, o seu Antônio Silva e o seu Ronaldo Silva nos mandando bom dia para os senhores também. Obrigada pela companhia. Bom, vamos dar uma olhadinha agora nas notícias, né, no que já é informação. Não, antes eu quero trazer duas informações. Eu falei que hoje tinha muita notícia, né? Então se prepara. Uma delas é de que a China está investigando empresas de fertilizantes suspeitas de aumentar preços. A China está interferindo em tudo aquilo que pode interferir para garantir que o andamento da grande nação asiática caminhe dentro do que tem que caminhar. É uma ditadura, não se esqueçam, tá? O órgão regulador de mercado da China anunciou nessa quarta-feira que deu início a uma investigação contra produtoras e distribuidoras de fertilizantes suspeitas de aumentar os preços dos insumos. A investigação é a mais recente de uma série de medidas tomadas pelas autoridades chinesas diante da disparada nos preços de fertilizantes e outras commodities, o que elevou os custos para os consumidores. Ao anunciar a investigação em comunicado publicado em seu website, a administração estatal para a regulação do mercado também diz que continuará atenta aos preços dos fertilizantes, punindo atos ilegais como o entesouramento, o aumento de preços e conluio para a formação dos valores destes produtos. Então, estamos de olho. Os preços dos fertilizantes na China, um dos maiores produtores de grãos do mundo, atingiram níveis recordes neste ano, em meio à redução da produção doméstica, à maior demanda externa e aos altos custos com a energia. As recentes inundações na província de Henan, na região central do país, também afetaram a produção. Vamos lá? Com esse pequeno resumo de redução da produção doméstica, maior demanda externa e altos custos com a energia, além das inundações na província de Henan, onde há importante produção de matéria-prima para o glifosato, né? Esse resumo
é o que vocês me perguntam sempre. Carla, por que o preço do fertilizante subiu tanto? Por que o preço do fertilizante não cai com a baixa do dólar quando ela acontece? Porque o cenário de oferta e demanda dos fertilizantes, ele é muito apertado. Então, tá aí essa notícia. Vou deixar ela aqui também, ó. Menu, notícias, todos os conteúdos que eu acho que são importantes para você acompanhar com mais calma, eu vou deixando por aqui, tá? Essa da China é extremamente importante porque a China, né, é uma das maiores fornecedoras de fertilizantes do mundo, se não a maior, e a gente vai sempre sentir os impactos do que acontece por lá, tá? Então isso é importante acompanhar. Então, ó, menu notícias agronegócio, vai procurar por essa informação aqui que eu vou te deixar o título. E aí, senhoras e senhores, entendam exatamente o que está acontecendo com o mercado de fertilizantes, entre outros fatores, é claro, tá? Bom, outra informação que eu gostaria de dividir com vocês aqui é de que Câmara aprova projeto sobre regularização fundiária, uma vitória do governo, né? A Câmara dos Deputados aprovou na noite dessa terça o projeto que trata da regularização fundiária de terras da União. Uma vitória para o governo do presidente Jair Bolsonaro, que foi apontada por ambientalistas como um grande impulso para o desmatamento. O texto base da proposta foi aprovado por 296 votos a favor, 136 contra. Os deputados concordaram com o substitutivo global do deputado Bosco Saraiva, que flexibiliza regras para a titulação das terras. A Câmara rejeitou todos os destaques e a proposta seguirá agora para análise do Senado. Entre as modificações, o projeto aumenta o tamanho da propriedade ocupada, que poderá ser regularizada com dispensa de vistoria pelo INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, diz que o projeto faz um caminho do meio entre as propostas de oposição e do governo. Ao final da votação, Lira agradeceu a posição de todos os líderes de terem permitido, com diálogo, a aprovação da proposta. Quando a gente olha para as questões da regularização fundiária, o mais importante de toda essa discussão, na minha modesta opinião, é nós podermos dar nome e CPF ou nome e CNPJ para as terras que precisam ser tituladas. A gente precisa saber quem são os donos daquelas terras para que a gente possa, então, cumprir que a lei seja de fato, cobrar que a lei possa ser de fato cumprida. Se a gente tem uma terra que não tem um título, a gente não sabe de quem é, a gente vai cobrar de quem, senhoras e senhores? Mas como as pessoas não vão a fundo na discussão sobre a questão da regularização fundiária, a gente vê celebridades, influencers e tudo mais falando, não ao projeto de lei da regularização fundiária sem ao menos saber do que se trata. Então, busque mergulhar nessa discussão, entender o que é bom e o que é ruim deste projeto que segue agora para avaliação e votação no Senado, tá? Entenda os meandros da lei da regularização fundiária. É muito importante para que você possa, então, participar dos debates, tá? Vamos lá. Paulo Monte de Aracaju, bom dia, meu povo. Bom dia, Paulo. Rafael, diferente do governo do Brasil, que não tá nem aí pra nada. Não sei exatamente do que ele está dizendo, Rafael, mas estamos aqui para entender. Sem regularização fundiária, não tem nem acesso a crédito para reinvestimento na terra. Obrigada, pessoal do Direto na Fazenda, trazendo um complemento dessa informação que eu acabei de dar, né? Muito obrigada de verdade. Vamos lá, agora sim a gente pode dar uma passadinha ali pelas notícias, né? Porque hoje, como eu falei, tinha bastante coisa pra gente comentar. Vamos ver o que já é notícia importante neste site. Vamos lá. Algodão. Indicador recua no fim de julho, mas média mensal registra alta. Importantíssimo esse setor, vem se recuperando desde o início desse ano. A retomada da economia global, apesar de ameaçada agora, puxou novamente parte das perdas intensas que os preços do algodão tiveram nos últimos meses, principalmente em 2020, ali no pico da pandemia, e a gente vê, então, esse mercado aos poucos se recuperar. Sem contar que aqui no Brasil está deslanchando, a produção está aumentando, é uma cultura extremamente delicada e cara de se fazer, então é um setor que precisa ser ali bastante cuidado, né? Vamos lá, café pelo CPEA, favorecido pelo clima, preço do Arábica sobe com força em julho aqui no Brasil, com certeza.
Amantes do café podem enfrentar preços mais altos após geadas, diz a consultoria JD Pitts. Arroz pelo CPEA. Preços se recuperam em julho, mas média mensal cede. Dólar tem pouca alteração com temor fiscal. Hoje é dia de conhecermos a nova taxa básica de juros, a Selic. Então, já já a gente vai falar da nossa agenda. Vamos lá. Milho já está aberto o mercado para você. B3 abre mais um dia de recuos nesta quarta-feira. Café também, com foco no Brasil. Café abre quarta-feira, mantendo valorização nas bolsas de Nova York e Londres. Trabalho de Guilherme Dorigatti e Virginia Alves. À medida que recuperação da China vacila, economistas esperam afrouxamento de políticas monetária e fiscal. Será que pode acontecer? Ovos, mercado firme proporciona novo reajuste dos produtores. Milho e farelo de soja, influências na valorização obtida pelo frango vivo. A agricultura do Rio Grande do Sul reforça vigilância para evitar a entrada da peste suína africana no estado, extremamente importante. Já temos também mercado acionário chinês, temos também essas questões todas do Funcafé, a história da BRF e altos preços do frete afetam o comércio de açúcar, diz a Bung. Atenção, tá? E o mercado de açúcar também operando com leves ganhos, tanto em Nova York quanto em Londres. Esse mercado também já está aberto para você aqui no Notícias Agrícolas. E para concluir nossa conversa, vamos dar uma olhadinha na nossa agenda, né? Saber quais são os nossos compromissos. Eu já adiantei que hoje é dia de Selic, né? No final do dia o Copom traz a taxa ajustada, né? A taxa básica de juros ajustada. Por isso também que o dólar hoje caminha com certa estabilidade, 0,11% de alta agora para valer R$ 5,20, tá? Vamos lá. Vamos lá aqui na nossa agenda. Para o agronegócio, primeiro, antes do mercado financeiro, a gente vai ter dados da avicultura pelo USDA às 16 horas e o IFAG atualiza o desenvolvimento das lavouras goianas. A FamaSul das lavouras sul-mato-grossenses e a Bolsa de Buenos Aires vai trazer a pesquisa de tecnologia agrícola aplicada nesta quarta-feira. No mercado financeiro, a gente vai ter, pela Market Economics, PMI composto e setor de serviços. Banco Central do Brasil vai soltar o fluxo de câmbio estrangeiro. Às 18 horas, então, o Copom, Comitê de Política Monetária, reporta a definição do juro básico da economia brasileira, a taxa Selic. As expectativas aí estão, claro, de uma nova revisão para cima da taxa básica de juros, né? Uma nova alta para a taxa básica de juros. É hoje que vai ser divulgado isso. A gente tem aí algumas perspectivas, algumas expectativas, uma alta de até 0,75%. Vamos saber, né? Tem aí gente que aposta em 1 ponto percentual de alta, né? Alguns gestores, alguns economistas, especialistas apostando aí em até 1% de alta. Então, a gente está acompanhando, né? Caso isso aconteça, a gente poderia observar a taxa pular, então, de 4,25% para 5,25% ao ano. Este será, se vier, o 4º aumento seguido, mas o primeiro desta magnitude. Será que teremos 1 ponto percentual de alta na Selic? 6 horas a gente vai saber. 6 horas da tarde, tá certo? Bom, senhoras e senhores, é isso, né, para essa terça-feira, e já é muito, e estamos só às 9 horas e 42 minutos pelo horário oficial de Brasília, no ar aqui com o nosso Bom Dia Agronegócio. Como eu falei, vamos manter o foco naquilo que é importante, filtre as informações, evite o excesso de informações, que isso não vai te agregar em nada, faça um filtro daquilo que é importante para o teu mercado, para o teu dia a dia, né? Mande as suas dúvidas, críticas, sugestões, perguntas aqui com o nosso WhatsApp, que está aqui na tua tela, 19 997670241, repetindo, 19 997670241. Ali você pode mandar suas perguntas, mande as suas fotos para o Imagens do Dia, mande fotos da sua propriedade, do seu dia a dia, dos seus colaboradores, enfim, do que você quiser, para que você possa estar ali na nossa sessão das Imagens do Brasil que produz. Mande só, são poucas coisas, nome, sobrenome, cidade, estado e uma legendinha do que se trata, certo? Você pode, inclusive, na nossa página inicial, mandar sua própria foto direto para Imagens do Dia. Tem um botão lá, envie sua foto, vai preencher os campos, fazer o upload da foto,
pronto, já está no Imagens do Dia. E não deixe de seguir o Notícias Agrícolas nas nossas outras redes sociais, né? @Noteagri no Twitter. No YouTube, o nosso canal é o Notícias Agrícolas Oficial. Se inscreva no canal e faça ali a sua inscrição para que você ative o alerta para que você possa receber ali informações da nossa programação ao vivo. Mais do que isso, estamos também no Facebook, onde a nossa página é Notícias Agrícolas, e também no LinkedIn. E para terminar, agora sim, eu quero trazer aqui algumas informações de uma live importantíssima que a gente vai fazer no dia 10 de agosto, às 9 horas, horário de Brasília, com o professor Alexandre Gazola. O professor Alexandre Gazola é um dos maiores especialistas aqui em cultura da soja no Brasil. Ele vai fazer essa live conosco, a live Boas Práticas de Plantio. E aí a gente vai conseguir te responder algumas perguntas já para a safra 21-22. Alguns preparativos que você tem que ter ali, ó, na ponta da agulha, né? Tudo já prontinho para você começar ainda melhor a sua nova safra. Então, olha só, vai ser às 9 horas, repetindo, 9 horas, horário de Brasília. Você que tá no Mato Grosso, ajusta seu relógio. Professor Alexandre Gazola, então faça a sua pergunta. Quer mandar suas perguntas pelo WhatsApp? Pode mandar, tá? 19 997670241. Vou ver com a nossa equipe se a gente consegue abrir uma caixinha de perguntas lá no Insta aqui no Insta do Notícias Agrícolas, e vou abrir uma caixinha de perguntas também lá no Jornalista da Soja, tá? Essas informações estão no nosso perfil também do Instagram, né? Ali onde você consegue pegar todas as informações para participar dessa live. Enfim, conteúdo muito bom que vai ser trazido então pelo professor Alexandre Gazola na próxima terça-feira, dia 10 de agosto, tá bem? Senhoras e senhores, excelente terça-feira para todo mundo, excelente dia. O Gabriel me pergunta aqui, bom dia, o dólar tende a baixar com a alta da Selic? Se entende, né? Mas a gente precisa ver que os outros fatores que estão ali previstos, né? Quando há uma projeção ou um aumento da alta da taxa básica de juros no Brasil, a gente quer que outras coisas aconteçam também, além dessa queda do dólar. Então, a gente precisa olhar para isso, saber se esses outros pontos vão se confirmar também, Gabriel. Aí a gente vai ver como é que vai ficar o andamento do mercado. Mas o dólar também está atrelado a outros fatores, como o que está acontecendo em Brasília. Lembrem-se que a CPI foi retomada, que o STF está provocando o presidente Jair Bolsonaro, que a gente tem um monte de rusgas acontecendo em Brasília, a gente tem o cenário externo, a gente tem a variante Delta, e o dólar é sempre um campo de fuga ali para os investidores. Então, não só isso vai ser observado, mas pode acontecer, tá? Então, fique de olho, porque tem vários fatores que tendem a mexer ali com a movimentação cambial, tá bem? Senhoras e senhores, obrigada pela companhia. 9 horas e 46 minutos desta quarta-feira, 4 de agosto. A gente encerra por aqui o Bom Dia Agronegócio, mas volta a se encontrar amanhã, bem cedinho, aqui pelo nosso Instagram e pelo YouTube, tá certo? Continue nos acompanhando no Notícias Agrícolas para ser sempre o produtor e a produtora mais bem informados do Brasil. Até amanhã.